Então, gente, oi, bom dia. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos os nossos telespectadores que assistem o nosso programa Pericano Deserto. É um programa para a gente refletir com algumas mensagens que são importantes para o nosso dia a dia e que fortalecem pensamentos positivos, geram mais pensamento positivo. É isso, é a minha contribuição com a sociedade daquilo que é no passado, que é aquilo que eu absorvo, é aquilo que eu consigo captar e entender. Então vamos começar o nosso programa de hoje. Muito obrigado a todos mais uma vez. Despojar seu caráter dos dois maiores defeitos da natureza humana, o egoísmo e a vaidade, com todas as suas consequências e erros, e adquirir um amor intenso e absoluto, combinado com uma perfeita tolerância e compreensão, que constitui o mais elevado grau de amor. Os esforços que fazemos para aperfeiçoar e ter domínio sobre nossas ações são nossas metas a alcançar. Não se consegue avançar andando para trás, e nem subir as escadas da vida indo degraus abaixo. É preciso ter entusiasmo, pensamento positivo. E é bem verdade que não vencemos sempre na vida, isso é fato. Mas, mesmo quando caímos, podemos nos levantar e começar de novo, de uma outra forma, ainda melhor. Lembre-se, toda vez que é uma partida, são 11 jogadores contra 11 e um vai ter que sair vitorioso. Geralmente, quando há um empate, as duas equipes estão equilibradas, mas a maioria das vezes é fato de que há um vencedor e um perdedor. E o que perde, ele tem sempre essa motivação de se aperfeiçoar, reconhecer os erros e, com mais entusiasmo, com mais garra, tentar suplantar essa derrota com uma vitória. E essa é a nossa filosofia, de trazer a realidade para a gente, de que nossas dificuldades ela não pode ser maior do que nossas forças de vontade de superá-las. É isso. E melhor dizer e ouvir que a sorte sorri para os entusiastas e ousados, e saber e entender que a alegria e a felicidade não sorri para pessimista de plantão ou de carteirinha. Ai, coitadinho, ai, coitadinho dele, ai. Não, isso não ajuda, isso não fortalece. As dificuldades, as experiências, as aflições e os sofrimentos humanos fazem parte da condição de vida. Essa é a proposta que Deus colocou para nós aqui no plano terreno, superar essas dificuldades, porque aqui é o plano da experiência que a gente tem que adquirir, tirar a sabedoria dos ensinamentos. Ninguém está livre disso, mas o que pode fazer é a diferença, é a forma como reagimos diante das adversidades e como as superamos. Antes de tudo, é preciso tentar com discernimento e certamente com prudência e entusiasmo, não aquela coisa brutal, mas sim refletida, pensada, né? E trazer à tona uma meta, um planejamento, um cronograma para poder levar esse planejamento adiante. Enfim, tudo isso superando os medos e as aflições que nos impedem de ir adiante. Quando a depressão alcança a gente e ficamos deprimidos, achando que não servimos mais, acontece muito isso.
A pessoa trabalhou 20 anos numa empresa e a empresa reduziu o seu quadro de funcionário porque as vendas não são mais como era antigamente, agora tem muita concorrência, enfim. Ele foi mandado embora e ele não é mais qualificado para o mercado de trabalho, porque tudo aquilo que era conhecimento dele estava implantado naquela empresa e ele não adquiriu mais conhecimentos novos. Ele pode ser um ser humano que está sendo descartado e jogado para escanteio e não pensar dessa forma e deixar, né, se abater com essa situação. Antes de tudo, é preciso tentar com discernimento e certamente com prudência superar essa dificuldade que vai bloquear ele se ele deixá-la crescer. Eu lembro desses dias, eu estava passando um exemplo de exercício de uma aula que eu assisti, né, e eu achei muito interessante o método que o professor estava utilizando para poder a gente não ficar dominado pelos problemas. Ele falou que o homem estava todo endividado, né, o empresário, né, dívidas com cartão, dívidas com banco, cheque devolvido, a empresa ia mal, dívidas com fornecedores, enfim. E aí ele, para resolver meu problema, que está muito preocupado, eu já sei o que fazer. Ele pegou o avião, subiu, aí começou a ver a cidade dele ficando pequena, olha lá, agora meus problemas são tudo pequenos. Enfim, é uma analogia meio assim de dizer que não está dando atenção às suas responsabilidades, mas não é. É uma forma de você olhar para o outro lado para poder que abra sim as ideias para que você tenha o quê? As soluções para aqueles problemas. Porque você dentro do problema você não vai enxergar as soluções. Levando mais assim a pontos bem mais exatos, você tem que enxergar o problema de fora. Deixa ou a tarefa de fora para poder você entender. É assim. E quando você se encontra nessa situação de que foi descartado, que você não serve mais, é aí que você tem que entrar em modificação, em mutação, transmutação. Eu comecei a fazer o trabalho, né, comigo, né, com relação a isso, depois que eu deixei os setores, né, que eu estava atuando, né, o setor de comércio, o setor da indústria, enfim, eu deixei ele para poder entender sobre energias renováveis e o mercado, o setor solar fotovoltaico, e fui adiante, não pensando na riqueza, e sim sabendo que deveria aprender e entender para poder me colocar no mercado como um especialista daquele setor. Então é isso, você tem que buscar e entender. E desde lá da resolução 482, leis de 2012, aliás, bem antes, desde 2008 que eu estudo, porque quando eu tinha um comércio, né, as contas vinham muito alta e eu já olhava a energia solar para poder instalar, mas era muito cara. E aí eu comecei a procurar me informar para poder suplantar aquela ideia, para poder criar um cronograma e poder implantar esse projeto. Então o meu comércio não dava a receita suficiente para mim poder começar a reservar ali a economia, mas eu já tinha a intuição de entrar no setor. Por quê? Porque eu achava um absurdo, e acho até hoje, uma única empresa ter monopólio com relação à negociação. Era como antigamente, né? Você tinha a Telerge, né? Como aqui alguém deve lembrar, só ela tinha a telefonia, e de repente foi, né, modificado todo o setor, né, de telecomunicações. Ela foi privatizada e nasceu, né, as telefonias celulares e as outras. Eu lembro do Vesper, né, telefonia Vesper, enfim, várias tecnologias surgiram, várias redes de telefonia. Hoje aí a gente tem ainda aí várias delas, né, tem hoje internet, enfim, foi
reconstruído o setor da telecomunicações e como está sendo reconstruído o setor de energia elétrica. A matriz elétrica, né, e a matriz energética, ela está sendo dividida para que essas energias limpas e renováveis sejam introduzidas na nossa vida. E eu faço parte desse setor e eu estou muito orgulhoso. Não ainda com obtenção de riqueza, né? Mas sim com satisfação de não ser esquecido, porque aquele setor que eu antes praticava poderia ter me trazido uma depressão e eu achar que não serviria mais para o mercado. Enfim, é isso. Devemos nos esforçar para melhorar nosso comportamento e fazer nossa vida evoluir positivamente, sem esperar nada dos outros, sem ficar procurando culpados, sem pretexto e sem desculpas, mesmo que tenhamos uma infância difícil, como a minha foi. Eu não culpo nada disso, não acho que tem que ter culpa. Isso não deve nos impedir de ir em frente. Se tiver que modificar, para mim entrar de novo em um treinamento, para mim absorver conteúdo para um novo setor, eu pratico yoga, pratico meditação, pratico isso tudo, para que se não der certo num setor, eu vou estudar essa técnica para poder ser utilizada no tratamento de pessoas. E é assim, gente, a gente tem que procurar se estabelecer e vencer as nossas limitações. Agora diminuindo, para a gente poder equilibrar o espírito, né? Que nós somos mente, corpo e espírito. Então a ênfase da palavra, ela faz a tonização do poder do corpo e da voz, mas a gente tem que ter a consciência de que não é só isso. Somos mente, corpo e espírito, um triângulo perfeito. E hoje o programa é mais ou menos parecido com isso. Nós somos um triângulo perfeito. Nós temos alma, mente e corpo, e elas devem estar equilibradas. Os catetos têm que ser igual à hipotenusa, a matemática de Pitágoras. Então a gente tem que utilizar essa matemática na nossa vida, de que a gente não pode ser muito aquém no espírito e na alma e esquecer o corpo, né? E a mente. Já diziam os antigos, né, reis, para aqueles homens santos, eles deveriam ser eunuco. Isso é uma limitação do corpo físico, né? Você é completamente eunuco para poder, né, estar ali no palácio daquele rei por causa das suas noivas e esposas. Porque um homem santo, ele tem, né, a palavra, aquela coisa, enfim, mas ele deveria ser eunuco, ou então castrado. Olha, coisa horrível, né? Mas, enfim, nós temos que ser corpo, mente e espírito. A gente tem que estar esse triângulo perfeito. Trabalhando assim que a gente consegue. E vale lembrar que não é a cabeça que devemos abrir para avançarmos no caminho da verdade, mas o coração. Já dizia Luiz Claude Saint-Martin. E vamos agora à nossa mentalização de palavras que eu abro geralmente nos nossos trabalhos nesse programa. Não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Aos mestres cósmicos e a todos os irmãos que estão comigo, graça e paz, da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual a glória para todos sempre. Amém. Está começando mais um programa Pelicano no Deserto. E essa é a nossa classe.
E é suficiente dizer que eu sou um aluno como você e o mestre quer que eu apresente a lição de casa para os colegas. Utilizando essas tecnologias e levando aquilo que a gente tem recebido, eu falo sempre no nós, porque somos mente, corpo e espírito. Então, essa presença, ela tem que ser respeitada. Então, o nós não quer dizer que tenha mais pessoa, mas sim presenças espirituais fortalecendo esse trabalho maravilhoso que eu sou somente um canal para poder ser trabalhada essas informações e ser repassada. Nada mais. É como essa câmera transmite as imagens e o som. Eu sou como uma câmera ao qual eles utilizam para ser transmitido essas informações. E aos poucos, gradativamente, como gotas em um oceano, o copo sempre meio cheio, nada aquém daquilo que eu possa, fazer. Então, colegas, o episódio de hoje é sobre a trindade de sua existência. A importância da ideia expressa pelo título deste programa só é salientada pela tendência universal em negligenciá-la, de respeitar aquilo que é nos imposto, uma lei, desobedecer, não as nossas leis físicas e também as leis espirituais. Em todo o campo da ciência mental existe a tendência ao desequilíbrio e a dar todo valor a uma fase da manifestação da vida, seja mental ou espiritual, e negligenciar totalmente a física. Além disso, existe uma tendência geral para ser movido mais pelo sentimento do que pela filosofia. A trindade de sua existência não pode ser negada e todos os ensinamentos de Jesus mostram que ele a reconhecia como um fato. Em nenhum momento ele negou o físico, mas sempre ensinou que o físico devia ser refinado. Já dizia o mestre Hermes Trismegisto na oração, o que é em cima é como o que é embaixo, e para você transmutar o denso, o denso em que é o imperfeito, o grosso, numa coisa mais perfeita, mais refinada. O denso é o físico, mas sempre utilizando, de forma, como o Hermes colocava, com amor, com carinho. Mas sempre ensinou que o físico devia ser refinado, elevado à altura das vibrações do espiritual. Seu corpo, com certeza, é obra de Deus. E a lei de Deus age através do mundo natural ou físico, da mesma forma que através do mental e do espiritual. Então Deus, ele age em todo lugar. Ele está ali completo. Você recebeu leis para o cuidado do seu corpo e, obedecendo-as, conserva-os na condição física conveniente. Essas leis se referem à alimentação, ao exercício e à respiração. E se as desobedecer, o modo de viver de acordo com as leis mentais ou espirituais não poderá impedir os resultados físicos. É como eu já acabei de citar, é um triângulo perfeito.
os catetos igual à hipotenusa, você tem a perfeição. O triângulo para cima e o triângulo para baixo é uma outra conotação, é uma simbologia muito poderosa. Enfim, são manifestações do plano físico e do plano espiritual. Mas se você tem esse triângulo com os catetos diferenciados da hipotenusa, você está desequilibrado. E ao negar o físico, você estará negando uma parte de Deus. Porque se Deus está em toda parte, na pedra, na árvore, em nós, em nosso corpo, certamente estará em todos os corpos, que são apenas manifestações do Espírito dele. Querer explicar os corpos, que são os resultados de mentes mortais, é falsear a questão. Porque se existe apenas uma mente, a mente divina, a mente de Deus, de onde virá a mente mortal, que somos o plano, ou somos o microcosmo desse universo macrocosmo. Então, o único ponto de vista filosófico que é correto é o de você aceitar que o corpo é a manifestação do espírito, expressa na existência pela lei, e que ela deverá ser conservada em condição pela observância da lei. A vida é manifesta em 3 planos: físico, mental e espiritual. Aí você faz um comparativo entre sabedoria, amor e poder, e aí você pega mente, alma e corpo, você tem aí as suas referências entre físico, mental e espiritual. Lembrando, sabedoria, amor e poder, mente, alma e corpo, físico, mental e espiritual. E vai assim por adiante, né? Desejo, vontade e ação. A ação está no físico, né? O desejo está na mente, e a vontade desejo, vontade e ação, né? Desejo na mente, a vontade na alma e a ação no corpo. É assim. Então você tem essas referências para que você comece a policiar essas leis no seu corpo, para que você não desequilibre, e respeitá-las, é claro, né? A grande massa do povo apenas alcançou a consciência do plano inferior, o plano ou físico. E se recebesse primeiramente o ensino das leis desse plano, seria feito maiores progressos na aceitação geral das novas verdades. Quando tomar uma atitude de que não faz diferença o que você faz do seu corpo, se sua mente estiver certa, julgando que assim está fazendo bem, tomou um caminho perigoso, porque você está sugestionando, né, que o seu corpo não importa, importa só o espírito, né, e a mente. Então você está pondo em risco o corpo. A incorreção disso é provada pelo grande número de pessoas de mentalidade elevada e espiritual que seguem essas regras e cujos corpos estão longe da perfeição. Você vê aí muita gente com um ótimo padrão mental e espiritual, mas padece de um corpo, né, com uma estrutura física poderosa, onde você vai estar com os triângulos perfeitos. É por isso que eu mantenho meu trabalho físico, né, nos horários corretos, né? Eu utilizo o autodomínio com os seus períodos diários. Agora de manhã, pela manhã, já fiz a minha atividade física, ontem à tarde também,
e assim por diante. Para quê? Para que você mantenha, né, o seu triângulo perfeito. É difícil? É, mas a gente, com a prática e o hábito, a gente vai seguindo adiante. A saúde deverá ser física, mental e espiritual, e as leis de um plano não agirão no outro. Então você tem 3 planos e 3 leis diferentes. Jesus provou isso quando o levaram ao topo do templo. Eles disseram que se lançasse dali e se salvasse. Olha só que experiência. E ele provou e disse, ele concluiu fazendo assim a desobediência de uma das leis naturais que Deus colocou. E ele disse, não tentarás teu Deus. Porque ele sabia que ali, ele se jogando, claro, evidente que não resistiria. Que ele também era corpo. E ele entendia que ele também era corpo. E o trabalho que ele fez no corpo equilibrava tanto o mental e o espiritual. Isso deverá significar que você não pode desobedecer a uma lei de Deus sem sofrer umas consequências. A maioria das pessoas se esquece que possui uma trindade de existência. Você observa as leis mentais e espirituais, porém desobedece às leis físicas e fica admirado de não progredir rapidamente para melhorar a sua saúde. Isso parece ser uma fraqueza da filosofia do mentalismo. E para que a ciência mental possa dar os melhores resultados, será preciso corrigi-lo. Você está muito na parte mental e o físico não está com o seu tamanho ideal. Ver Deus mental e espiritualmente e negá-lo fisicamente não é o correto. A filosofia perfeita é a que ensina as leis dos 3 planos. Ensina-o a governar o seu corpo de acordo com as leis físicas e sua mente pelas leis mentais. E desenvolve a sua alma pelo reconhecimento da sua unidade com Deus. Somente assim será realizada a perfeita manifestação dos 3 planos na sua existência. Se você encher seu corpo de alimentos nocivos à saúde, desobedecerá à lei de Deus. E é a desobediência à lei que produz a discórdia, o sofrimento e a doença. Haja corretamente, pense corretamente e permaneça sempre em uma união consciente com Deus. Essa é a fórmula perfeita. Agir corretamente é comer, dormir e viver em retidão, e isso é importante. Existem numerosos casos de pessoas de mentalidade altamente espiritual que, com todo o seu esforço espiritual e mental, se acham tão longe da boa saúde física, que esse fato torna evidente. Se, com seu pensamento elevado, ao mesmo tempo, não desobedecessem às leis físicas de Deus, estaria muito perto de pensar corretamente. E se não fazer uma alimentação saudável, não fazer exercício e respirar mal, não pense que só de pensamento vive o corpo. Isso simboliza que você está desobedecendo uma lei de Deus. Você não pode desobedecer uma lei sem sofrer as consequências. Poderá se sugestionar de maneira a não ver as consequências, mas os resultados futuros aparecerão cedo ou tarde. Haja com retidão em seu corpo, pense com retidão em sua mente
e viva em constante e consciente reconhecimento da sua unidade com Deus, e muito maiores serão os resultados. A nossa questão com relação ao nosso trabalho espiritual é porque a gente ficou demais preso à matéria, ao físico. E aí começa a nossa busca espiritual. Mas se tendemos a ser só espiritual, aos poucos o nosso físico começa a padecer, a ter que reconhecer que nossas limitações físicas, elas perturbam o nosso equilíbrio e a nossa busca espiritual, porque meditar desconfortavelmente, fisicamente, você não consegue fazer uma boa meditação. E quando você tem os exercícios físicos acompanhados, em sequência de um relaxamento, de uma meditação profunda, você percebe que o seu espiritual, a sua alma, ela fica aliviada, você sente essa unidade, com Deus. E se você faz isso, periodicamente, sua semana, 2, 3 ou 4, 5 vezes, eu praticamente faço 4, 5 vezes a parte física e as meditações e as preces todos os dias. Isso traz realmente uma unidade e mantém, esse triângulo. Não sou perfeito, mas ele mantém um equilíbrio. Não é perfeição. A perfeição, ela nunca chega. A gente tem aí prova disso, claro e evidente, que o plano denso, o plano da matéria, ele é muito magnético, ele te aprisiona. Então, num ponto de vista muito bem colocado, a gente está na matéria. E muitos estão velados, estão tapados, porque estão mais presos à matéria, estão mais fisicamente presos. E aí eles precisam dessa busca espiritual. Aí, quando ele faz a busca espiritual, ele consegue manter esse equilíbrio. Não é a perfeição. Ninguém é perfeito. Todos nós estamos aqui em expiação. Aqui é a nossa classe, nós estamos em aula, aprendizado. E a sabedoria é o que a gente vai carregar. E ele já dizia, que quando você passa pela transição, ou a morte chega, você tem que passar pela escada onde estão os 7 anjos da subida até onde está a sua consciência, porque o plano da consciência, eles são 12 planos, e a sua consciência está num desses planos, e ali está, sempre o guardião, o anjo daquele plano, ou o arcanjo, se você está lá naquele plano superior, ou um querubim, enfim, se for um serafim, você está, no plano já lá, no 12º, enfim, e lá aquele lá queima, aquele queima, você sente queimar, porque um serafim ele é no fogo, e você tem que passar por esses planos. Isso é o plano espiritual, mas quando você passou pela transição para alcançar esse plano, você vai permanecer nele, para poder fazer os ensinamentos para outros que estão vindo, Você percebe naturalmente que a matéria, ela te deixa, totalmente preso a ela. E quando o corpo ele chega na velhice, ele começa a padecer, porque a velhice, ela realmente que vai deteriorar, o teu corpo. As faculdades mentais, elas começam a ficar limitadas. E aí você percebe que se você não teve, na jornada, sabedoria, experiência para poder levar, na hora que
chega nesses planos, a lucidez dela vai embora, os esquecimentos, aquelas coisas todinhas, né? Do dia, daquilo que você vê no ancião, né? No idoso. Isso realmente você percebe que foi uma situação que pode ter sido negligenciada durante a jornada, na parte física, mental, enfim. É difícil a gente poder colocar isso em prova, mas especialistas aí estão aí para a gente pesquisar e mostrar que, e já tem comprovado, né, que a parte física tem que estar sempre em atividade e ela tem que estar equilibrada. É isso, para a gente poder ter corpo, mente e espírito, né, em comunhão. Uma ótima quinta-feira, né? Hoje, dia 24 de março de 2023. Vamos encerrar. Eu gostaria de encerrar com uma poesia, mas eu acredito que já estamos com bastante tempo avançado e é difícil depois para carregar os arquivos, quando são muito os arquivos, quando eles são muito grandes, para carregar é muito complicado. Eu queria uma poesia. O dia da poesia foi dia 21 de março, né? Mas eu coloquei uma poesia muito boa de uma poetisa que eu conheci dentro de um documentário que eu estava assistindo. Mas hoje eu queria fazer uma de Khalil Gibran, que eu achei muito interessante. Depois eu até vou fazer uma musicalidade dela para poder ela ficar bem mais interessante. Juventude e esperança. A juventude caminhava à minha frente e eu seguia até chegarmos a um vergel distante. Lá ela parou e contemplou as nuvens que se adegalçavam no horizonte. Parecia um rebanho de carneiros. Então olhou para as árvores cujos galhos nus apontavam para o firmamento, com que pedindo ao céu pela volta da sua folhagem. E eu perguntei: onde estamos agora, juventude? E ela respondeu: estamos no campo da confusão. Toma cuidado. Observei-lhe, então: vamos voltar depressa, pois este lugar desolado me aflige, e os suspiros das nuvens e as árvores nos entristecem meu coração. A juventude replicou: sê paciente. A perplexidade é o começo da sabedoria. Olhei em torno e, como visse uma forma movendo-se graciosamente em nossa direção, indaguei: quem é esta mulher? A juventude informou: esta é Melpomene, filha de Zeus e musa da tragédia. Ó juventude feliz, exclamei, que deseja a tragédia de mim, enquanto estás ao meu lado? E ela respondeu: ela veio para mostrar-te a terra e suas tristezas, pois aquele que nunca viu a tristeza nunca reconhecerá a alegria. O Espírito pousou a mão sobre os meus olhos. Quando a retirou, a juventude tinha ido embora e eu estava sozinho.
despido de minhas vestes da terra, gritei então: ó filha de Zeus, onde estás a juventude? Melpomene não respondeu, mas tomou-me sob suas asas e carregou-me para o cume da montanha mais alta. Abaixo de mim, vi a terra e tudo que lá contém, estendidos como páginas de um livro, sobre as quais estivessem escritos todos os segredos do universo. Fiquei de pé, temeroso, ao lado da Virgem, ponderando sobre os mistérios do homem, esforçava-me para interpretar os símbolos da vida. Vi então coisas espantosas. Os anjos da felicidade guerreando com os demônios da miséria. E de pé, entre eles, estava o homem, puxado de um lado para o outro pela esperança e de outro pelo desespero. Vi o amor e o ódio divertindo-se com o coração humano. O amor revelava a culpa do homem e o adulava com o vinho da submissão, do orgulho e da lisonja, enquanto o ódio o espicaçava e lhe cerrava os ouvidos e cegava os olhos para a verdade. Observei a cidade aconcorando-se como uma criança de suas favelas e servindo-se da vestimenta do filho de Adão. Ao longe vi campinas maravilhosas que choravam por causa da tristeza do homem. Surpreendi sacerdotes enfurecidos como raposas astuciosas e falsos messias, planejando e conspirando contra a felicidade do homem. Vi o homem clamando a sabedoria por libertação, mas a sabedoria não deu ouvidos a seus reclamos, pois ele a desdenhara quando ela tentou falar-lhe pelas ruas da cidade. Vi pregadores voltados para os céus em adoração, enquanto seus corações estavam mergulhados nos abismos da avareza. Vi um jovem obter o coração de uma virgem com um falar suave, mas os verdadeiros sentimentos de ambos estavam adormecidos e eles se achavam muito aquém da divindade. Vi os legisladores tagarelando indolentemente, vendendo suas mercadorias nos mercados da fraude e da hipocrisia. Vi médicos brincando com as almas dos simples e dos crédulos. Vi o ignorante sentado com o sábio. Ele exaltava o passado comum como um trono de glória. O presente de ambos, ele o enfeitava com roupagem da fartura. E antevia um leito de luxúria para o futuro. Vi pobres miseráveis lançando sementes e os fortes obtendo as colheitas, e a opressão, mistificada em lei, montava a guarda. Vi os ladrões da ignorância assaltando os tesouros da sabedoria, enquanto os sentinelas da luz jaziam mergulhados no sono profundo do ócio. Vi dois amorosos, mas a mulher era como o alaúde nas mãos de um homem que não sabe tocar e só conhece os sons ásperos. Observei as forças da sabedoria cercando a cidade do privilégio hereditário, mas elas eram em pequeno número e logo foram dispersadas. E vi a liberdade caminhando sozinha, batendo as portas, pedindo abrigo, mas ninguém atendia às suas súplicas.
Então vi a liberdade marchando suntuosamente e a multidão aclamando-a como se fora a liberdade. Vi a religião enterrada nos livros e a descrença tomando seu lugar. E vi o homem usando o manto da paciência como um abrigo para a covardia, e chamando a indolência de tolerância e o medo de cortesia. Vi um intruso sentado à mesa da sabedoria, paurando levianamente, mas os convivas permaneciam silenciosos. Vi o ouro nas mãos dos pendulários como um instrumento para fazer o mal, e nas mãos dos miseráveis como uma isca para o ódio. Mas não vi nas mãos dos sábios ouro nenhum. Quando testemunhei todas essas coisas, gritei de dor. Ó filha de Zeus, isto é que é a terra? Isto é o homem? Numa voz suave e angustiada, ela replicou: o que vês é o caminho da alma, e ele está pavimentado com pedras pontiagudas e atapetado de espinhos. Isto é apenas a sombra do homem. Isto é a noite. Mas espera, amanhã logo estará aqui. Então ela pousou a mão suavemente sobre meus olhos, e quando a retirou, lá estava a juventude, caminhando silenciosamente a meu lado, e adiante de nós, abrindo o caminho, marchava a esperança. Esse poema é lindo, né, de Khalil Gibran. Eu vou memorizar, vou fazer uma interpretação junto com outros, né, com tornar-se austro e atento aos próprios atos requer simplicidade, humildade e fé. E o mundo além das palavras. Dentro deste mundo há um outro mundo, impermeável às palavras. Nele nem a vida teme a morte, nem a primavera dá lugar ao outono. Histórias e lendas surgem em tetos e paredes, até mesmo as árvores exalam poesias. Aqui, a coruja transforma-se em pavão, o lobo em belo pastor. Para mudar a paisagem, basta mudar o que sentes. E se queres passear por estes lugares, basta expressar o desejo. Fixe o olhar no deserto de espinhos, já é agora um jardim florido. Vês aquele imenso bloco de pedra no chão? Já se move, e dele surge a mina de rubis. Lava tuas mãos e teu rosto nas águas deste lugar, que aqui te preparas um fausto banquete. Aqui todo ser gera um anjo, e quando me vês subindo aos céus, os cadáveres retornam à vida. De certo vistes as árvores crescendo da terra, mas quem há de ter visto o nascimento do paraíso? Viste também as águas dos mares e dos rios, mas quem há de ter visto o nascer de uma única gota d'água na cintura de guerreiros? Quem haveria de imaginar este céu, esta morada, este jardim do paraíso? Tu, que ouves este poema, traduze-o, diz a todos o que aprendeste sobre este lugar. Uma ótima quinta-feira. Amanhã tem sarau. Não sei se vai dar para memorizar esse de Khalil Gibran para poder fazer um sarau ao vivo, né? Apesar que
Instagram no ao vivo, pô, tá me deixando mal pra caramba, toda vez fica opaco a imagem. Enfim, de repente eu faço uma gravação, faço uma edição, coloco um instrumental, que dá para poder colocar um instrumental, que eu achei uma ferramentazinha aí para poder fazer um instrumental. Enfim, tentar fazer uma poesia sonorizada, é como tá lá no Sarau Místico, né? É, eu esqueci agora o nome que eu botei lá na flâmulazinha. Enfim, com a musicazinha, ela fica uma maravilha, e a gente ouve, repete, repete, musicalizado. É isso. Vamos trabalhar mais o amor, né, gente? Um ótimo dia a todos. Não vou tomar mais o tempo de vocês, eu tenho que sair também. Um abraço. Um ótimo dia. Muito obrigado a todos vocês que assistem ao programa Pelicano no Deserto. É um programa místico, filosófico, com conteúdo que eu pesquiso, que eu estudo, que eu acho que seja útil para todos nós, e disponibilizo com muito amor, com muito carinho, tá? É a missão, a gente faz.